existe uma pergunta que engenheiros modernos preferem não responder em voz alta. Como eles fizeram isso, sem as ferramentas que nós consideramos indispensáveis? A resposta que os livros oferecem é sempre vaga. Rampas, muitos trabalhadores, muito tempo. Mas essa resposta ignora o problema real. Não é como eles carregaram as pedras, é como eles souberam exatamente onde colocá-las. A Grande Pirâmide está alinhada ao norte verdadeiro, com um erro de apenas 0,03 de grau. Equipamentos de GPS modernos conseguem esse resultado. Teodolitos do século XIX com dificuldade. Ferramentas de corda e madeira, a explicação padrão, não chegam nem perto dessa margem. Então o que eles tinham que nós não estamos considerando? Em 1922, um matemático chamado Ludwig Borchardt mediu algo que não deveria ser possível. A relação entre o perímetro da base da pirâmide e sua altura é igual a 2π. Π, o número que define a relação entre diâmetro e circunferência de qualquer círculo. Um número que, segundo os registros oficiais, os egípcios não conheciam com essa precisão. O papiro de Hind, datado de 1600 a.C., usa uma aproximação de π. Mas a pirâmide foi construída 1000 anos antes desse papiro, e é mais precisa do que ele. Isso significa uma de duas coisas. Ou o conhecimento existia antes do que assumimos, ou foi deliberadamente removido dos registros escritos que chegaram até nós. Mas π não é o único número escondido nas proporções da pirâmide. O número φ, a proporção áurea, também está codificada na relação entre apótema e base. Φ é o número que governa o crescimento das conchas, a disposição das pétalas, a espiral das galáxias. E está na pirâmide com a mesma precisão com que aparece na natureza. A questão que os matemáticos debatem há décadas é: isso foi intencional? Porque se foi acidental, é a coincidência mais improvável da história da arquitetura. E se foi intencional, alguém sabia coisas que não deveriam saber naquele momento. Em 1984, um engenheiro chamado Robert Bauval apontou algo diferente. O alinhamento das 3 pirâmides de Gizé espelha com precisão as 3 estrelas do cinturão de Órion. Não aproximadamente, com a mesma proporção relativa de distância e ângulo entre elas. Para replicar esse alinhamento, você precisa conhecer astronomia de precisão, e você precisa conhecer trigonometria, que os egípcios, segundo os livros, não dominavam. Mas há algo ainda mais perturbador do que os números em si. A Câmara do Rei está posicionada exatamente no centro de massa da estrutura inteira. Não o centro geométrico, o centro de massa. São pontos diferentes, e eles calcularam o correto. Para fazer esse cálculo, você precisa integrar a densidade variável de diferentes tipos de pedra ao longo da estrutura. Isso é cálculo diferencial, desenvolvido formalmente por Newton e Leibniz no século XVII. 4.000 anos antes, alguém no Egito chegou ao mesmo resultado, de alguma forma. Uma teoria proposta em 2006 sugere que eles usavam um sistema de proporções aninhadas. Um sistema que não requer conhecer π explicitamente, mas que o produz como consequência natural. É uma matemática baseada em relações, não em valores absolutos, uma linguagem diferente da nossa. E talvez seja exatamente por isso que não a reconhecemos nos registros escritos que sobreviveram. Porque estamos procurando nossos próprios símbolos matemáticos em uma escrita que funciona de forma completamente diferente. Há um documento que muda tudo isso, e foi encontrado por acidente em 1858. Um escriba escocês chamado Henry Rind comprou o papiro em um mercado no Egito sem saber o que tinha. O papiro continha 84 problemas matemáticos resolvidos com uma metodologia peculiar. Não eram problemas abstratos, eram problemas de engenharia, de construção, de distribuição de materiais. E o método usado para resolvê-los não tem equivalente em nenhuma outra tradição matemática conhecida até hoje. Eles usavam frações unitárias.
Toda fração era expressa como soma de frações com numerador 1. Parece uma limitação, mas quando você entende a geometria por trás disso, percebe que é o oposto. É um sistema construído para funcionar diretamente no espaço físico, sem conversão intermediária. Você não calcula e depois constrói, você constrói calculando. São a mesma operação. Isso explica algo que sempre intrigou os engenheiros modernos que estudaram Gizeh. Cada bloco tem marcações que indicam não apenas sua posição, mas sua orientação espacial precisa. Isso sugere um sistema de projeto distribuído, onde cada parte carrega informação sobre o todo. Uma arquitetura de informação, 2000 anos antes de qualquer equivalente conhecido. O que torna tudo isso ainda mais desconcertante é o que aconteceu depois. As pirâmides construídas depois de Gizeh são progressivamente piores, não melhores. A pirâmide de Micerina, construída depois, tem erros de alinhamento 10 vezes maiores do que Kelps. Isso não é uma evolução de uma técnica, é o uso de uma técnica já pronta, que depois foi perdida. A pergunta que ninguém consegue responder satisfatoriamente é: de onde veio esse conhecimento inicial? Não há registros de desenvolvimento gradual, não há fase experimental visível na arqueologia. A precisão aparece de repente, completa, como se alguém tivesse chegado com o conhecimento já formado. Essa descontinuidade é o verdadeiro mistério, e ela está nos dados arqueológicos, não em teorias. O que sabemos com certeza é que essa matemática funcionou, por milênios, resistiu ao tempo, e que nós, com toda a nossa tecnologia, ainda não conseguimos replicá-la com os mesmos materiais e métodos. Talvez porque estemos tentando resolver um problema com nossa matemática, quando a deles era diferente. Uma matemática que não separava o número do espaço, o cálculo da construção, a teoria da matéria, e que foi suficientemente poderosa para criar as maiores estruturas que a humanidade já criou. Estruturas que ainda estão de pé, enquanto tudo ao redor delas virou pó. A matemática que as construiu não desapareceu porque era fraca, desapareceu porque era poderosa demais. E o que é poderoso demais, em qualquer época, sempre encontra alguém interessado em guardá-la às 7 chaves.